Eu quero te mostrar duas abordagens de refactoring usando métodos que você vai encontrar em breve nas aulas do CJRM. Primeiro refactoring que eu quero fazer é aqui na GetScore. E novamente, isso aqui você vai encontrar nas aulas seguintes, explicando com detalhes como que funciona o que eu vou mostrar, mas o que eu quero que você entenda aqui agora é o conceito. O conceito é mais importante que a sintaxe. E qual o conceito que eu quero que você entenda? Olha só, eu vou duplicar essa função e vou comentar essa cópia aqui de baixo só para a gente ter uma referência visual. E olha só, observa que toda a ideia desse código é basicamente a seguinte: baseado em um array, você quer gerar um número. Qual número você quer gerar? Você quer gerar a pontuação. E quando baseado em um array você quer gerar um número, você pode fazer isso de forma funcional, sem ter que executar efeito colateral, sem ter que executar reatribuição e de quebra diminuindo algumas linhas desse código. E a forma com que você pode fazer isso é usando, por exemplo, o método reduce. Olha só, a score agora vai receber o retorno de uma expressão, que é a expressão que contém o reduce. O reduce ele vai receber um parâmetro accumulator e como segundo argumento, ele vai receber um valor inicial, que nesse caso vai ser 0. Por que 0? Porque 0 é o ponto de partida desse número que eu quero obter e porque é uma boa prática você usar o segundo argumento do reduce para indicar visualmente o tipo de valor que o reduce deve retornar. Então, feito isso, se a resposta estiver correta, você vai retornar accumulator mais score, na verdade accumulator mais 25. Se essa condição do if não for verdadeira, o valor retornado vai ser accumulator. O que vai acontecer aqui? Na primeira execução dessa função de callback, accumulator vai receber esse segundo argumento do reduce, userAnswer vai receber o primeiro item desse array, e index é o index desse item do array. Se a resposta do usuário estiver correta, a função vai retornar accumulator mais 25, que nessa primeira execução vai resultar em 25, porque 0 mais 25 é 25. Se a resposta não estiver correta, accumulator vai ser retornado. E accumulator nessa primeira execução vai estar armazenando 0, que é esse segundo parâmetro, segundo argumento do reduce. Agora, quando essa função for executada pela segunda vez, ou seja, para o segundo item desse array userAnswers, esse parâmetro accumulator vai estar armazenando o valor que foi retornado na execução passada da função. Então, se na primeira execução dessa função ela tiver retornado, por exemplo, accumulator mais 25, na segunda execução dessa função, esse parâmetro accumulator vai estar armazenando 25, que foi o valor que a função retornou na execução anterior. E aí todo esse código vai ser executado novamente. Se a resposta do usuário estiver correta, o retorno dessa função vai ser 25, caso o accumulator esteja armazenando 25, mais 25, que dá 50. Caso contrário, se a resposta não está correta, o accumulator vai ser retornado. Isso vai se repetir para cada item desse array userAnswers. Fechou? Então, se esse código for testado, getUserAnswers is not defined, linha 49. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Linha 49. getUserAnswers está retornando undefined. Óbvio, porque eu comentei ela também. Então, vou remover o comentário dessa função. Meu interesse é comentar só a getScore. E se esse código for testado novamente, undefined. Por que undefined? Porque a getScore precisa retornar o score. Então a score está recebendo o resultado dessa expressão. Inclusive eu vou até exibir no console só para você visualizar o resultado de score. E se o form foi enviado, score é 25, então tem só uma alternativa certa marcada aqui nesse quiz. Agora, como a getScore não está retornando valor, e toda função em JavaScript que não retorna valor por baixo dos panos retorna undefined, a getScore retorna undefined para score, e esse score está sendo renderizado aqui nessa interpolação. Então, basicamente, a getScore precisa retornar o
score. Se a getScore retornar um score e esse código for testado, agora ele está funcionando, voltou a funcionar normalmente. E claro, eu disse que uma das características de um código funcional é ele ser mais conciso. Então, nesse caso, esses returns podem ser eliminados para aproveitar o retorno implícito da arrow function. Você pode fazer o seguinte, ao invés de usar um if aqui, um ternário pode ser usado e esse ternário vai retornar o seguinte. E ternário é algo que você também vai ver em breve nas aulas seguintes do CJRM, tá? Se essa condição resultar em um valor truthy, o valor que esse callback deve retornar é accumulator mais 25. Caso contrário, se essa expressão resultar em um valor false, o valor retornado vai ser accumulator. Então, feito isso, essas linhas podem ser removidas. Esse score pode ser retornado diretamente. E o return implícito das arrow functions aqui também pode ser usado, ou seja, esse bloco pode ser removido, a palavra-chave return também. Vou quebrar a invocação do reduce para a linha abaixo. Aqui no reduce a mesma coisa pode ser feita, esse return e o bloco não é necessário. E o reduce pode ficar em uma linha. Ou se você preferir, você pode retornar, você pode inserir o valor retornado aqui embaixo também. Eu vou deixar aqui em uma linha porque eu acho mais legível. E legibilidade em funcionalidades que a gente ainda não conhece da linguagem é um pouco complicada no começo. Porém, quanto mais você pratica essa funcionalidade, quanto mais quilometragem você vai ganhando nela, mais você vai tender a se acostumar com esse tipo de código mais declarativo, tá? Se esse código for testado, ele continua funcionando normalmente, só que agora, ao invés de 12 linhas, ele tem 2. Ou seja, você está fazendo a mesma coisa que essa função de 12 linhas faz, só que usando 2 linhas. Para não ser injusto, eu posso quebrar essa linha aqui para baixo e dizer que você está fazendo em 3 linhas. E tem outra função nesse código também, que pode ficar bem mais concisa, bem mais declarativa, que é a getUserAnswers. Eu vou fazer uma cópia dela e vou comentar, só para a gente ter uma referência visual. E qual que é a ideia desse código? A ideia desse código é a seguinte: baseado em um array, você quer obter um novo array que contém a mesma quantidade de itens do array original. Por quê? Correct Answers tem 4 itens e User Answers, quando é retornado aqui, também está armazenando 4 itens. Quando baseado em um array, você precisa obter um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, você pode usar um método chamado map. Então, ao invés de UserAnswers ser declarada como um array vazio, UserAnswers vai receber o retorno dessa expressão. Feito isso, ao invés de executar esse push, você precisa só retornar UserAnswer return. Feito isso, eu vou inserir um console.log aqui de UserAnswers só para você visualizar. E quando o quiz é enviado, está aqui, UserAnswers armazena um array com as respostas do usuário. Feito isso, o mesmo princípio vale para essas arrow functions que contêm o map. Você pode retornar diretamente o resultado dessa expressão com o return. E aí, essa é uma forma de fazer, mas se você quiser que fique mais conciso, você pode retornar diretamente o valor dessa expressão. Você pode remover bloco e a palavra-chave return dessas arrow functions. Bloco e return não são necessários aqui. E aí, fazendo isso, você pode quebrar a invocação do map aqui para a linha abaixo. E o que vai acontecer aqui? O map vai ser executado para cada item de correct answers. Para cada item, esse callback do map vai ser executado. O que esse callback do map vai fazer? Ele está retornando o valor da resposta do usuário. E esse valor que o callback está retornando vai ser inserido num novo array que o map está gerando por baixo dos panos. Então, a cada execução desse callback, o valor que a função está retornando vai ser inserido nesse novo array que o map está gerando por baixo dos panos. E quando esse callback for executado para todos os itens desse array, o map vai retornar esse novo array que ele gerou e toda essa expressão vai resultar no array que o map retornou. Se esse código for executado,
ele continua funcionando da mesma forma, então a refatoração não quebrou a aplicação. Então eu já posso até remover esse comentário daqui. Então, esse tipo de código exige muita prática da sua parte, mas vou te avisar, vicia. Depois que você começa a se acostumar a escrever código funcional, declarativo, você vai ver que uma das vantagens, além das que eu já citei, suas aplicações vão tender a ter menos bug. E a aplicação que tem menos bug é mais fácil de manter, mas isso é um spoiler do que você vai ver nas próximas aulas do CJRM, beleza? Então, Henrique, seu código já estava bom. Se você continuar mantendo os resultados que você demonstrou aqui, você é um sério candidato a chegar na fluência. O que eu mostrei nessa análise são refinamentos de um código bom. Então você está de parabéns pelo esforço e no que você precisar é só abrir uma issue no repositório. Reforço, você é um sério candidato à fluência e no que eu puder ajudar para acelerar a sua chegada na fluência, conta comigo.